Salve galera, muito bem-vindos aqui, eu sou Felipe Lopes trazendo para vocês os resultados dos jogos da segunda rodada da Batalha de Legiões, organizada pela Versus Game, oferecido para vocês pelo clã EBG, o CPI e com oferecimento aí da Global Electronic Store. Acessem lá, tudo em games para vocês, consoles, jogos, customização, acessórios, controles, tudo para videogame, para o mundo do games, está na Global Store. Globalelectronic.store, é só acessar lá. Começando aqui então pelo grupo A, o jogo aí entre o Air e o CMA. O Air aí que já vem de vitória, já começou bem forte, já entrou num ritmo bacana no jogo aí com um double cap aí, foi administrando aí, o CMA tentou ali alguma reação, impôs alguma resistência, mas não o suficiente, e o Air conseguiu aí levar tranquilamente o primeiro round por 100 tickets a 115, não tão tranquilamente, na verdade, aí quando a gente, até agora nos jogos da Batalha de Legiões, quando passa o time perdedor passa de 100 tickets, a gente vê que já foi uma partida mais equilibrada, então foi 200 a 115, e já no segundo round, o Air aí conseguiu também manter a sua superioridade, e aí fazendo 2-0 e tendo aí 2 vitórias em 2 jogos, e a situação do CMA também complica um pouco, que vem de duas derrotas, né? E aí precisa, na rodada 3, conseguir respirar um pouquinho, né? Ter alguma chance, já estamos quase na metade aí da primeira parte do campeonato, são 5 rodadas nessa fase de grupos, então aí o CMA precisa lutar bastante aí, e pelo menos para garantir 2 ou 3 vitórias seria o ideal, para pelo menos ter uma chance maior para a próxima fase. Outro jogo aí foi o Puts contra o HT. O Puts também veio de vitória, o HT de derrota, então já temos aí uns confrontos vitoriosos contra perdedores na primeira rodada, então para ir para essa fase aqui, a segunda rodada, foi muito importante para as equipes aí provarem aí se a primeira rodada aí quem venceu foi méritos próprios basicamente, ou pegou uma equipe ainda que estava se reestruturando, e o Puts aí mostrando que realmente desde os outros campeonatos vem forte, vem crescendo, pegou o HT aí que vem de derrota. E no primeiro round já o Puts foi bem superior, começando aí com um double cap, administrou um pouquinho, já na primeira metade já fez um triple cap, que aí foi de quase um minuto esse triple cap, então complicou muito a vida. Para quem não sabe, o triple cap no Domination, ele vai ganhar, e você ganha um ticket por segundo, né, no triple cap, então é fundamental, é o que desequilibra a partida realmente. Então levou aí o primeiro round Puts por 200 a 37, o placar bem extenso, bem largo aí contra a equipe do HT, que foi bastante afetada, veio para o segundo round um pouco mais abalada, e aí não conseguiu segurar o ímpeto da equipe do Puts, e perdeu o segundo round por 200 a 25, então segunda vitória do Puts e segunda derrota do Horse Team, que vai enfrentar a equipe do Air, que também já veio de vitória, acabamos de falar aí do Air, então o Horse Team precisa muito se reencontrar no campeonato para enfrentar, para oferecer maior resistência aí, e quem sabe até uma vitória a primeira vitória na Batalha de Legiões. Outro último jogo do grupo A foi o OPBR contra o Onyx, jogo muito equilibrado, as duas equipes aí, o Onyx veio melhor do que veio no primeiro jogo, que veio de derrota também contra o Air, mas veio mais forte, mais coeso assim, ofereceu uma grande resistência. No início ali, no primeiro quarto, a equipe do Puts conseguiu, do OPBR, conseguiu uns double caps interessantes ali, conseguiu manutenção, mas não conseguiu uma elasticidade, uma diferença muito grande, né, no placar, ficando entre 20 tickets, mas logo conseguiu um triple cap, que aí foi fundamental para fazer aquela famosa gordurinha, né, para você trabalhar. O Onyx conseguiu tirar o triple cap, ofereceu bastante resistência, muito eficaz no ataque a equipe do Onyx, mas não conseguiu nessas circunstâncias. Realmente é preciso um triple cap aí para tentar mudar um pouquinho a história. Não, o Onyx não conseguiu, então o OPBR levou a primeiro round por 200 a 100. Foi equilibrado, o que realmente diferenciou nesse primeiro round aí foi esse triple cap. Já no segundo round, em Fortaleza de Fall, a equipe do OPBR também
foi surpreendida, né, pela equipe do Onyx, que começou na frente ali, impondo um ritmo bem interessante, bem equilíbrio nas duas bandeiras, nas três bandeiras. O Fortaleza de Fall, que é o mapa, eu acho que mais aberto, assim, com as bandeiras mais próximas, então realmente é um mapa mais dinâmico. Então o Onyx veio muito forte, assustou o OPBR, mas com a experiência aí o OPBR pôs a cabeça aí no lugar, conseguiu reverter, fez um triple cap, e aquele triple cap que realmente prejudica aí, altera todo o restante da partida, e venceu o OPBR, a equipe do Onyx, por 200-65. O OPBR venceu, fazendo 2-0 aí, e o Onyx vem de 2 derrotas também. Pelo grupo B, tivemos aí 2 jogos interessantíssimos. Primeiramente tivemos o EXP contra o DMA, Brasil e Argentina. A equipe do DMA, dos argentinos, jogaram no servidor aqui do Brasil, então sofreram um pouco com ping e estavam com 2 jogadores a menos aí. Foram 12 contra 10, mas a equipe do DMA, Argentina, né, continuou o jogo ali no primeiro round e, surpreendentemente, conseguiu impor uma excelente resistência. Estava na primeira metade ali, no primeiro 2/4 da partida ali, conseguindo até estar à frente do Expedicionários, conseguindo uma vantagem, mas aí o Expedicionário falou: opa, que isso, não vamos perder aqui em casa com 2 jogadores a mais. Reverteu a partida, conseguiu um triple cap rapidinho, aquele elástico, né? O triple cap é aquele negócio que define realmente. Então conseguiu ali um triple cap e venceu por 200-153. Não foi fácil, a equipe do DMA aí, os argentinos, mostrando uma excelente qualidade técnica, mas o EXP fez a lição de casa certinho e levou ao primeiro mapa, fazendo 1-0. No segundo round aí, a equipe do DMA começou mais equilibrado, mas logo aí aos 15, 18 tickets começou uma evasão. Os jogadores do DMA saíram da partida, abandonaram a partida. Foi alegado que houve um uso de sinalizador que é irregular, de um acessório irregular na partida, e a equipe do DMA saiu, abandonou, mas não foi comprovado, e a vitória ficou para o XP, então, por abandono aos 18 tickets. Quando estava 18 tickets para o DMA, vitória do XP por 2-0, então o XP veio de derrota e já garante a primeira vitória aí, então já pode respirar e ter uma esperança melhor aí para frente na Batalha de Legiões. Outro jogo pelo grupo B seria entre Boinas Pretas contra o CBR, mas a equipe do CBR anunciou a sua saída do campeonato, então aí o Boinas Pretas não teve esse confronto, ganha por WO, assim como todas as partidas na fase de grupo que teria o CBR, a equipe adversária já vai levar a vitória, computando aí 2-0 por WO. E a partida mais aguardada aí, não do grupo B, dos 2 grupos da rodada, foi do EBG contra o CPI. As 2 equipes, foi o único confronto que tiveram 2 equipes que vieram de vitória da primeira rodada. 2 equipes experientes, muito táticas, que já se enfrentaram aí no passado em outras competições. Começou aí no primeiro round com a vantagem do EBG aí, saindo pra frente, conseguindo 40 tickets de vantagem, 40 tickets, surpreendendo o CPI, deixando o CPI um pouco aí perdido no jogo, na tática, mas a experiência aí sempre conta. Então o CPI conseguiu ali se reestruturar, se realinhar, se reagrupar, e aí forçando muito ali um double cap, até conseguir um triple cap matador, que conseguiu inverter o placar. Mesmo assim, a equipe do DBG oferecendo muita resistência ali, não impedindo qualquer outro triple cap, tentando forçar um triple cap para si, mas não conseguiu. E no round, praticamente um dos rounds mais equilibrados da Batalha de Legiões, tanto da primeira quanto da segunda rodada, o CPI faz 1-0 com 200-161 tickets. No segundo round, em Fortaleza de Fall, a equipe do DBG aí veio um pouco afetada, não conseguiu se reestruturar da derrota. A equipe do CPI mostrou um pouco mais, aliás, bem mais treinada aí, parece que se esforçou mais nesse round aí, conhecia bastante as táticas, os atalhos, e aí foi superior basicamente desde o início contra o EBG nesse round, e venceu por 200-85, fazendo 2-0, então 2 vitórias para
a equipe do CPI. O EBG tem uma vitória e uma derrota, mas está muito mais que vivo nessa competição também. E assim a gente finaliza esses confrontos. Agora a gente vai para a tabela. Pelo grupo A nós temos aí empatados em primeiro a equipe do Erdo, a PBR do Puts, 3 equipes que vieram de vitória contra, obviamente, aí, consequentemente o Semial, HT e o Onyx vieram de derrota aí, então amargando ali a quarta posição, né, os últimos colocados ali, o Semial, HT e o Onyx. Já no grupo B tá um pouquinho mais interessante aí, um pouquinho mais equilibrado. O CPI tá em primeiro, agora sim, o grupo B tem um líder isolado, que é o CPI, vencendo o EBG. O Boinas Pretas, o CBR, que a gente pode desconsiderar aí, porque já abandonou, e o próprio EBG, que tem uma vitória e uma derrota, ok? Então, Boinas Pretas, CBR e EBG, uma vitória e uma derrota cada. CPI, líder isolado com 2 vitórias, ok? E lá embaixo na tabelinha temos aí o EXP e o DMA. Na verdade, dos Boinas Pretas, CBR, EBG e o EXP estão matematicamente empatados aí, ok? Apenas o time argentino, o DMA, que não conseguiu aí nenhuma vitória ainda, teve esse enrosco aí no final, então amarga a lanterninha por enquanto, mas ainda estamos falando da segunda rodada de 5, então tem muita coisa para acontecer aí e vários confrontos que inevitavelmente vão pegar as 2 equipes vitoriosas. E por falar em confrontos, a gente vai para eles mesmo. Teremos aí na terceira rodada, teremos o confronto do Onyx contra o CMA, confronto direto para evitar, para ainda tentar alguma chance contra ficar de fora da fase de mata-mata. Então ainda o Onyx e o CMA ainda tem chance, na verdade todos os times ainda têm chance, então é um confronto direto, o Onyx e CMA, 2 equipes que vêm de 2 derrotas. Teremos aí o PBR contra o Puts, aí sim, mais uma partida de vencedores, aí ninguém sabe o que é derrota até esse jogo, então jogaço também. O HT contra o Air, parada difícil para o Horse Team, que está pegando um Air de 2 vitórias, equipe muito experiente, então, mas pode surpreender porque precisa muito dessa vitória. Teremos também o confronto do XP contra os Boinas, o XP que vem de vitória por abandono, né, no segundo round, mas já venceu o seu primeiro round dos argentinos, e o Boinas que vem de WO, vitória de WO contra o CBR, então estão empatados na tabela, também é confronto direto. O DMA precisa, o time argentino precisa vencer o EBG, que vai ser esse o confronto. O EBG precisa vencer para não deixar o CPI se descolar da tabela, mas o que vai ser difícil, já que o CPI enfrentaria o CBR, então é vitória automática para a equipe do CPI aí. Então, todos esses grupos, para mim, o grupo B está bem mexido ali, tem muita coisa para acontecer, estamos apenas na segunda rodada da Batalha de Legiões, então espero aí vocês nas outras rodadas, nas fases de mata-mata, acompanhando aí. Acesse lá versusgamer.net para verificar os participantes, a tabela também do campeonato, dá um like lá na nossa página também, no Facebook Versus Gamer e também na minha página Felipe Lopes BR, e no Twitch também, estamos lá onde a gente faz as transmissões, ok? Muito obrigado para vocês, tenham aí ótimos jogos das equipes. E pra gente que tá curtindo aqui, é sempre bom ver bons jogos, ok? Um abração e até mais.